Bom, então, aqui quem fala é o Celso Augusto. Eu sou da UNB e eu estou fazendo a matéria de eletromagnetismo. Essa matéria é uma matéria prática, né? Eu vou apresentar agora um pouquinho das coisas para vocês. Essa é a nossa experiência 3, já é a nossa terceira experiência. Essa matéria está sendo ministrada pelo professor Gerardo Antônio e a gente vai falar um pouquinho agora mais sobre eletromagnetismo. Vou desligar minha câmera, isso aqui foi só para introdução, mas vamos lá, vamos começar. O objetivo principal desse experimento é aprofundar o conhecimento em campo magnético, intensidade e as linhas de fluxo. Aqui vamos entender o que são supercondutores e outros tipos de materiais que são amplamente utilizados no nosso cotidiano e que são de extrema importância. Com a ajuda do software Maxwell, serão feitas algumas análises que ajudarão no melhor entendimento sobre o assunto. Depois dessa introdução, vamos a algumas perguntas-chave para entender melhor o conteúdo. O que é permeabilidade magnética? Quando falamos de permeabilidade, associamos isso a algo que possibilita a passagem, como em uma esponja, por exemplo, em que ao entrar em contato direto com a água, permite a sua passagem. E o mesmo ocorre no eletromagnetismo, onde essa permeabilidade pode quantificar o valor magnético de um material. A permeabilidade magnética é uma propriedade de cada material e se relaciona matematicamente com a indução magnética e com a intensidade de campo. E como podemos ver na fórmula, o beta, onde o beta é a indução magnética e H é a intensidade de campo. O que é o efeito de Meissner? Esse efeito nada mais é quando ocorre a expulsão de um campo magnético de um supercondutor conforme a temperatura baixa. As linhas de campo que antes passavam pelo material se comportam de maneira diferente, e depois de atingir a temperatura crítica, esses campos eletromagnéticos não conseguem mais penetrar o material e começam a contornar o material, como mostrado na imagem. O que é um supercondutor? Defina suas propriedades elétricas e magnéticas e indique os tipos de supercondutores. Os supercondutores nada mais são do que materiais que conseguem conduzir eletricidade sem que ofereçam qualquer tipo de resistência ao atingir uma temperatura crítica, que por sua vez é uma temperatura normalmente muito baixa e varia de material para material. Do ponto de vista magnético, esses materiais não permitem que as linhas magnéticas o penetrem, promovendo um tipo de levitação, que é justamente o efeito Meissner, que estudamos há pouco. Além disto, os supercondutores podem ser tipos diferentes conforme o material de que ele é feito, sendo eles podendo ser elementos químicos puros, materiais orgânicos, como nanotubos de carbono e grafeno, materiais cerâmicos e, por fim, eles também podem ser feitos de ligas metálicas. Um exemplo disso é o nióbio de titânio. E aqui nessa tabela, nós podemos ver o que chamamos de supercondutores de alta temperatura, e que são muito importantes porque eles facilitam tanto no manuseio e quanto na aplicação desses supercondutores, já que aqui não precisamos de temperaturas tão extremas, né? O que são materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos? É, os materiais paramagnéticos são materiais que possuem elétrons desamparelhados que, ao serem submetidos a um campo de magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que desaparece assim que o campo externo é retirado, e são objetos que são fracamente atraídos pelos ímãs. Os diamagnéticos são materiais que, se colocados na presença de um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético em sentido contrário ao que foi submetido, mas que desaparece assim que o campo externo é removido. Em razão desse comportamento, esse tipo de material geralmente não é atraído por ímãs. Os materiais ferromagnéticos são materiais que, quando submetidos a um campo magnético externo, adquirem campo magnético no mesmo sentido do campo ao qual foram submetidos, que permanecem quando o material é removido. É como se possuíssem uma memória magnética, e eles são fortemente atraídos pelos ímãs. Este tipo de comportamento dos ferromagnéticos ele é observado em pouquíssimas substâncias. Defina suas propriedades elétricas e magnéticas e dê três tipos de cada material. Bom, eu já defini o que são cada um deles, agora eu vou dar três tipos de material de cada. Para os paramagnéticos, nós podemos falar sobre o alumínio, o sódio e o magnésio. Para os diamagnéticos, nós temos o ouro, o chumbo e a prata. E por fim, para os ferros magnéticos, nós temos o ferro, o níquel e o cobalto.
Também é importante ressaltar que estes não são os únicos materiais de cada categoria e servem apenas para exemplificar cada uma delas. E a última pergunta agora em que pede para definir o que são ímãs permanentes e descreva as propriedades deles. Ímãs permanentes são materiais que possuem o magnetismo como resultado da rotação dos elétrons do material de uma forma uniforme, na mesma direção. Isso significa que este ímã ele é feito de material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo após cessar o processo de imantação, como esse ímã que vemos aqui abaixo. Falar um pouco agora das simulações, né? Eu vou começar algumas simulações de alguns tipos de ímãs, começando com esta simulação, onde temos um ímãs de neodímio, aqui com todas as setas apontadas para fora. A minha segunda simulação vai ser apresentada essa simulação, onde temos essas setas para cima, essas duas para baixo e como está demonstrado aqui. A terceira simulação, que vai ser feita desta maneira. E por fim, a quarta simulação, que é fácil de identificar, já que ela vai ser uma barra feita com 5 ímãs. Essas simulações, como mencionadas anteriormente, elas vão ser feitas no Ansoft Maxwell. E eu vou acelerar todas elas. Você vai conseguir. No final, eu vou dar a conclusão de todas elas, então tem como você diferenciar de qual é qual. Eu só vou mostrar todo o processo de como foi feitas essas simulações desses 4 ímãs que eu exemplifiquei agora.
Bom, indo agora para a parte 2 em simulações ainda, os resultados da parte anterior que vocês acabaram de ver, eu vou apresentar depois. Simulações parte 2. Vamos entender o que nós vamos fazer nessa parte. Nessa parte, nós vamos analisar essa estrutura, onde temos uma bobina de cobre aqui no meio. Essa estrutura ela vai ter diferentes tamanhos dependendo do grupo em que você está repartido. Eu estou no grupo D. Logo, a minha bobina vai ter aqui a largura de 2D, que daria 100, e a altura de 3D, que daria 150. Esse material, ele teria 15, o material X, que eu já explico o que ele é 15D, seria 750 milímetros, e 11D aqui, que seria 550 milímetros. Sendo que a parede do meu material ele tem que ter 50. Bom, o material X é justamente o que muda nesse experimento e o que vai fazer o resultado dar diferente. Nós vamos fazer o material X como sendo um supercondutor, como sendo dois tipos de paramagnético, que é o alumínio e o magnésio, dois tipos de diamagnéticos, que é o ouro e a prata, e dois tipos de ferromagnéticos, o ferro e o níquel. Eu vou fazer a demonstração do supercondutor, como foi feito no Soft Maxwell para o supercondutor. Depois eu não vou mostrar para os demais porque seria sempre a mesma coisa, apenas mudaria o material e veria as simulações de novo. Então eu vou ver somente nos resultados como ficariam para esses aqui de baixo. O processo para fazer eles é o mesmo que será mostrado agora. Bom, concluídas todas as simulações das duas partes, né? Vou apresentar agora os resultados da parte 1. Nós temos esse primeiro ímã, que ele está sempre apontando para fora. Nós podemos ver o campo dele e como ele vai ficar exposto aqui. Essa concentração verde aqui, com alguns vermelhos concentrados bem nas pontas dos ímãs. E assim que ficaria a nossa simulação. Já para o nosso segundo, nós temos uma grande mudança aqui, onde o campo ele aponta para um lugar, aqui destacado também. E nós podemos ver que ele já é bem diferente do primeiro apresentado. E de acordo com os vídeos passados pelo professor, os vídeos básicos passados pelo professor, o resultado é positivo. Bom, mais uma vez, esses campos agora eles teriam que ser assim. E nós vemos que faz essas curvas. Ele vem fazendo essas curvas de dentro para dentro dele, né? Fazendo, e mais uma vez, um bom resultado, um resultado bem parecido com o vídeo de base passado.
E por fim, um dos mais legais, né, que você pode ver a concentração nesse mapa, você consegue ver a concentração deles. E aqui nós podemos ver que do lado que está na nossa tela, este lado aqui, ele consegue passar esse campo, e lá do outro lado quase não tem campo nenhum, que era realmente o que tinha que acontecer. É, Indo agora aos resultados da parte 2, né? Como eu disse, essa era a disposição da nossa bobina e do nosso material X. Esse material X que eu estou apresentando agora é o supercondutor. A gente vê aqui a magnitude do campo magnético dele. Você vai ver a diferença do dele para o dos outros. Aqui o fluxo de linhas. E aqui o vetor de campo magnético. A gente ainda não tem muita, muita base para falar, porque eu ainda vou mostrar os outros, mas quando eu mostrar os outros a gente vai ver a diferença. A gente pode ver aqui as linhas, ó, e nada vem para este lado, por exemplo. Ó, nem nas linhas, nem no vetor e nem na magnitude. Passando agora pelo primeiro paramagnético, a gente já vê muito mais linhas que no supercondutor aqui, e a gente vê um fluxo de linhas também, que ele que ele passa por este lado. Junto a isso, a magnitude do campo magnético também passa para este lado. Fica bem diferente do que vimos primeiro, não é mesmo? É, o segundo paramagnético, ele é bem parecido com o primeiro. Já o magnésio, né? Você pode ver uma pequena diferença aqui na magnitude do campo magnético. Ó, você vê que aqui tem mais intensidade, mas no fluxo de linhas e até no vetor campo magnético você tem diferenças, mas são bem pontuais. O ouro, eu pensei que teria uma diferença muito maior, mas não. O fluxo de linhas é bem parecido também, talvez espaçado um pouco menos aqui. O vetor do campo um pouco menos, com menor intensidade. A magnitude do campo magnético também é um pouco diferente. Você pode perceber aqui, ó, é, é ba- pouquíssima diferença, mas dá para ver que tem uma pequena diferença aqui. E a prata também, bastante parecida com a do ouro, bem parecida mesmo com a do ouro, a da prata. Praticamente idênticas, como eu disse, algumas diferenças pontuais nos dois. Mas vamos para os mais diferentes agora, né? O níquel. Olha a magnitude do campo, a diferença, a quantidade de diferença, como ficou concentrada no nosso material, que é o níquel, né? Já que essa bobina de cobre, literalmente o níquel faz isso, né? Os materiais ferromagnéticos, ela. E o fluxo de linhas também, olha como é que ficou. O fluxo de linhas todo concentrado no nosso material, assim como o vetor de campo magnético. Mais uma vez, os dois ferromagnéticos são bastante parecidos. Você pode ver um pouco de diferença no vetor de campo aqui, até na magnitude você consegue ver a diferença entre os dois, mas diferenças bem pontuais. Ó, você pode ver aqui nas pontas, ó, que o ferro ele é bem mais concentrado do que o níquel, por exemplo. Ó, nessa ponta direita e esquerda você pode ver aqui. Você vê também que no fluxo de linhas o do ferro é um pouco mais bem distribuído, né? E o vetor de campo dele é um pouco mais forte. Então, esses dois são bastante parecidos, mas em comparação aos demais, eles são extremamente diferentes. Bom, esses foram os resultados que eu obti. Aqui está a minha bibliografia, onde eu disponibilizo os vídeos e os sites em que eu usei para achar isso, né? Essa é a primeira parte da bibliografia. Essa é a segunda parte da bibliografia. Eu agradeço demais pela atenção e essa foi a minha experiência 3.